Era quase 2 da manhã quando uma frase dita no pequeno quarto anexo mudou tudo. Esta é a história de um amor proibido que nasceu entre dois solitários. Henrique, um empresário de frango frito de 39 anos que perderá a esposa, e sua cunhada, Marta, de 32 anos, recém-divorciada. Entre o silêncio da madrugada e a angústia das vidas partidas, eles encontraram um refúgio mútuo. Mas seria essa escolha a correta? E qual seria o destino desse amor perigoso? A história que segue, inspirada em fatos reais, convida o leitor a mergulhar no turbilhão emocional desses personagens. Henrique fechava o restaurante às 23h30, o cheiro do frango frito ainda impregnado na cozinha. O movimento diminuíra desde que sua esposa, Beatriz, partirá há 1 ano e meio. Os estudantes universitários que antes enchiam as mesas compravam agora apenas uma porção cada, e o barulho da fritadeira parecia mais um lamento do que uma trilha sonora. Tenho que visitar a Marta e a minha sogra hoje. Todo sábado, sem falta, pensou ele, pegando uma caixa com frango e um pouco de petiscos para levar caminho para o apartamento da sogra. Situado num prédio antigo no bairro da Alfama, parecia mais sombrio naquela noite fria de inverno. As escadas para o pequeno apartamento no subsolo rangiam sob seus passos, e o ar úmido parecia colar-se à pele. Ao bater na porta, chamou: Dona Antônia, sou eu, Henrique. Nenhuma resposta. Para sua surpresa, quem apareceu foi Marta, com os cabelos presos de forma desleixada e vestindo uma blusa larga e calças confortáveis, claramente roupas de casa. Ela parecia mais magra do que da última vez que se viram. Henrique, já chegou? A mãe foi com as colegas para as termas hoje. Disse que voltaria à noite, explicou Marta, mostrando-lhe uma mensagem no celular. As águas das termas são tão boas que vou ficar mais uma noite, dizia a mensagem, junto com um lembrete para que ele jantasse bem. A ausência da sogra deixou sozinhos naquele cubículo apertado, um espaço que servia como sala, quarto e cozinha ao mesmo tempo. Henrique percebeu o quanto aquele lugar era pequeno, pouco mais de 60 metros quadrados, com o teto baixo que quase fazia curvar-se. Marta ofereceu-lhe uma cerveja, que ele recusou por estar dirigindo, mas aceitou ficar ali para não enfrentar a solidão do pequeno quarto no andar de cima. Enquanto Marta buscava cervejas no frigorífico, Henrique observava seu rosto cansado, com olheiras profundas e pele pálida. O trabalho noturno deve estar a afetá-la muito, pensou. Marta trabalhava numa mercearia 24 horas, geralmente durante a noite, para evitar encontrar sua mãe e para sustentar a casa. A conversa foi se tornando mais íntima, revelando o peso da solidão que ambos carregavam. Henrique falava da dificuldade em manter o negócio sozinho, do quanto a perda de Beatriz o fragilizara. Marta, por sua vez, confessava que a separação do marido, marcada por dívidas de jogo e traições, a deixará sem recursos, com um emprego precário e uma vida apertada. Entre goles de cerveja e palavras suaves, a atmosfera do apartamento parecia mudar. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, mas carregado de uma tensão quase invisível. Henrique pensou na fragilidade daquela mulher, na conexão que sentia crescer dentro daquele espaço minúsculo. Na manhã seguinte, a rotina os uniu mais uma vez. Marta preparou um pequeno almoço simples, e juntos compartilharam um instante de normalidade. Mas a sombra da mãe de Marta, Dona Antônia, sempre presente, trazia uma inquietação constante. A mulher de 58 anos trabalhava como faxineira numa escola desde o amanhecer, e seu cansaço era evidente no rosto. Mas seu amor pela família era maior que qualquer fadiga. Nos dias que se seguiram, Henrique e Marta trocaram mensagens, pequenas confidências que os aproximavam e aqueciam suas noites solitárias. O medo da descoberta os fazia agir com cuidado, mas a cumplicidade crescia. Quando a sogra anunciava uma viagem de fim de semana às termas da Serra da Estrela com as amigas, o coração de Henrique acelerava. Seriam 2 noites com Marta, sem testemunhas, num cenário que parecia preparado para o desenrolar de um romance proibido. Naquela noite, Marta surpreendeu Henrique ao abrir a porta com um vestido simples, mas elegantemente cuidado, e um pouco de maquilhagem que ressaltava seus traços delicados. A mesa estava posta com pratos caseiros, e a atmosfera parecia mágica, diferente de todas as visitas anteriores. Entre risos tímidos e olhares furtivos, brindaram a força que encontravam no outro. Beijo veio com a timidez de quem cruza um limite pela primeira vez, e logo se transformou numa paixão contida, mas intensa. O quarto apertado tornou-se um universo onde só existiam eles, quebrando a barreira do parentesco para se tornarem amantes. As mãos que antes tremiam encontraram segurança, e o calor dos corpos aquecia as noites frias lisboetas. Mas a felicidade veio acompanhada de medo. Como esconder o que sentiam? Como manter o segredo diante da mãe de Marta, que os recebia com um sorriso gentil, sem saber das chamas que ardiam por trás das paredes finas? Henrique sentia a culpa corroer-lhe o peito, enquanto Marta lutava contra a vergonha e o desejo. Uma noite, quase ao amanhecer,
Um toque no celular trouxe uma mensagem que mudou tudo. Henrique, não durmo, e estou aqui. Preciso de ti. Era Marta, e naquela frase simples estava todo o peso do proibido e do inevitável. Destino reservava uma encruzilhada para eles, onde o amor e a lealdade se enfrentariam numa batalha silenciosa. O que fariam? Continuariam a desafiar as regras da família e da sociedade, ou aceitariam o fim? A história ainda não terminou. Porque, no fim, a pergunta permanece. Até onde pode ir o amor, e qual o preço da felicidade? Continua. Nas primeiras horas daquele sábado, o silêncio do bairro da Alfama era quebrado apenas pelo murmúrio distante do Tejo e pelo som suave do vento frio que escorria pelas vielas estreitas. Henrique estava sentado no pequeno quarto anexo, o único espaço disponível para ele acima do restaurante que administrava. As luzes da cidade piscavam ao longe, mas ali dentro, a penumbra criava uma atmosfera quase íntima, embora o local fosse apertado e modesto. Ele recordava a última noite, quando Marta apareceu à porta com um vestido azul marinho que abraçava sua silhueta magra, o tecido leve balançando suavemente a cada passo. Os saltos baixos de camurça que usava batiam no chão de madeira desgastada, e uma pequena corrente dourada pendia do seu pescoço, refletindo a luz tênue da lâmpada. Havia um certo erotismo contido em sua simplicidade, a forma como ela ajeitava o cabelo, o sorriso tímido que escondia atrás da mão, o olhar que, mesmo discreto, falava mais do que as palavras. Henrique se perguntava quantas vezes tinha olhado para ela daquela forma nos últimos dias, como se a conhecesse de novo, redescobrindo cada detalhe. Aquele vestido simples, que ela provavelmente usava só para ele, era um convite silencioso para que explorassem um território proibido. Mas a consciência do risco fazia hesitar, e ele sabia que a qualquer momento tudo poderia ruir como um castelo de cartas. Naquela manhã, o sol entrava pelas frestas da janela, iluminando o quarto de forma desigual. Marta preparava café na cozinha improvisada do apartamento da mãe, enquanto Henrique tentava organizar seus pensamentos. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro do pão torrado, criando um cenário quase doméstico, mas sempre pontuado pela tensão do segredo que os unia. Enquanto comiam, as conversas eram breves, repletas de silêncios carregados. Marta, com seu vestido simples e o cabelo preso num coque desarrumado, parecia uma mulher diferente da que enfrentava as longas noites na mercearia. Seus olhos, mesmo cansados, brilhavam com uma luz que Henrique não via há meses. Ele percebeu que, apesar de toda a dor e das dificuldades, ali havia uma esperança tênue, um desejo compartilhado de escapar daquela existência sufocante. Porém, o relógio parecia correr contra eles. A qualquer momento, Dona Antônia, a mãe de Marta, poderia voltar da viagem às termas, e a normalidade precisaria ser retomada. A ideia de voltar para aquela rotina fria e silenciosa os deixava inquietos, como se estivessem prestes a perder algo precioso. Henrique pegou o telefone para enviar uma mensagem. Marta, este fim de semana contigo foi o que me deu força para continuar. Mas e agora? A resposta veio rápida. Henrique, não sei se aguento mais viver assim. Quero mais, mas temo que pode acontecer. O peso da realidade os envolvia, e as paredes daquele apartamento apertado pareciam fechar-se cada vez mais. Eles sabiam que estavam caminhando numa corda bamba, com o abismo à frente. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade começavam a apagar-se lentamente, Henrique fechou o restaurante mais cedo. A concorrência e os custos elevados quase o sufocavam, mas pensar em desistir era impensável. Havia ali muito mais do que um negócio. Havia memórias, havia Beatriz, e havia agora esse sentimento proibido que o consumia. Subiu as escadas até o quarto anexo, onde Marta já o esperava. Ela vestia uma blusa branca de tecido fino que deixava à mostra os ombros delicados, e uma saia preta que realçava as curvas. Os dois se olharam, e a tensão se transformou em um sorriso cúmplice. Vamos aproveitar enquanto podemos, murmurou ela, puxando para perto. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu, e só restaram eles, envolvidos numa dança silenciosa de toques e suspiros. As mãos de Henrique traçavam a pele de Marta com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do desejo, enquanto ela respondia com gemidos abafados, o corpo se entregando ao calor que os unia. Mas, no meio daquela entrega, um som inesperado quebrou o encanto. O toque do telefone. Henrique afastou-se, o coração disparado, e viu no visor o nome de Dona Antônia. Uma onda de pânico os invadiu. Atende, sussurrou Marta, com a voz trêmula. Henrique atendeu, tentando manter a calma. Henrique, sou eu. Estou de volta antes do previsto. Preciso falar com vocês. Podemos conversar? A voz da sogra era firme, mas havia um tom de preocupação que o deixou inquieto. O silêncio tomou conta do quarto. Eles sabiam que o jogo estava prestes a mudar. No dia seguinte, Henrique recebeu o convite para uma conversa na sala da sogra.
Dona Antônia, com seus cabelos grisalhos presos num coque impecável e os olhos cansados, mas resolutos, os recebeu com um olhar que parecia compreender mais do que deixava transparecer. Henrique, Marta, começou ela, sei que há algo entre vocês. Não precisam negar. Entendo a soldado, adore. Mas há limites que não devem ser ultrapassados. Por amor à família. Henrique sentiu o peso das palavras como uma sentença. Dona Antônia, não queríamos causar dor. Apenas buscamos conforto no momento difícil, eu sei, respondeu ela, suavizando o tom. Mas agora precisamos pensar no futuro. Marta vai sair daqui, procurar um novo começo. E você, Henrique, deve cuidar de si e do seu negócio. Marta baixou a cabeça, e Henrique sentiu as lágrimas ameaçarem escapar. Naquele instante, uma porta invisível se fechava, mas outra se abria, cheia de incertezas e esperanças. Enquanto saía do apartamento, Henrique olhou para trás uma última vez e viu Marta na janela, com o olhar perdido no horizonte. Um misto de saudade e medo acompanhava. Mas, na verdade, a história estava longe de acabar. Porque, em algum lugar, entre as sombras do passado e os sonhos do futuro, uma pergunta permanecia. Será que o amor pode vencer as convenções? Ou será que o destino lhes reservaria um desfecho ainda mais dramático? Continua. As semanas que se seguiram foram marcadas por um silêncio pesado entre Henrique e Marta, como se o tempo tivesse congelado naquele pequeno apartamento da Alfama. O restaurante continuava aberto durante o dia, com as panelas chiando e o cheiro do frango frito preenchendo as ruas estreitas, mas para Henrique, nada parecia ter o mesmo sabor ou cor. O vazio deixado pelo afastamento de Marta e a pressão de manter o negócio vivo pesavam-lhe nos ombros. Marta, por sua vez, tentava reconstruir sua vida longe daquele espaço apertado, onde cada canto guardava memórias proibidas. Mudou-se para uma pensão modesta no bairro da Graça, um pouco mais distante, onde o som dos elétricos e o cheiro do mar se misturavam como uma promessa de recomeço. Apesar da distância, o coração dela permanecia preso às noites compartilhadas com Henrique, aos sussurros trocados às escondidas e aos olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Numa tarde de outono, enquanto caminhava pela Avenida da Liberdade, Henrique recebeu uma mensagem inesperada. Henrique, preciso falar contigo. É urgente. Era Marta. O aviso despertou uma mistura de ansiedade e esperança. Marcaram-se num café discreto no Chiado, um local onde o burburinho dos turistas e a música suave criavam um refúgio temporário. Marta chegou com um casaco bege, cachecol vermelho e os cabelos soltos, um leve toque de maquilhagem realçando seus olhos castanhos profundos. O sorriso, ainda que tímido, carregava a força de quem enfrentava dilemas difíceis. Henrique, começou ela, hesitando, não consigo esquecer o que tivemos. Mas a realidade é dura, e sei que não podemos continuar assim. Marta, eu também sinto mesmo. Mas o que podemos fazer? A família, o restaurante, a mãe. Tudo parece conspirar contra nós. Ela suspirou, olhando para a xícara de café entre as mãos. Tenho uma proposta. Quero sair de Lisboa. Começar de novo, longe daqui. Poderíamos tentar juntos, sem o peso dos olhares e dos julgamentos. Henrique ficou em silêncio, o coração acelerado. A ideia de fugir para um lugar desconhecido, de abandonar tudo o que construíra, parecia ao mesmo tempo assustadora e sedutora. Para onde iríamos? Perguntou ele, tentando controlar a voz. Conheço uma pequena vila no Alentejo, Monte Moro Novo. É tranquila, as pessoas são acolhedoras, e há oportunidades para quem quer recomeçar. Além disso, é longe o suficiente para que ninguém nos reconheça. Henrique sorriu levemente, um brilho de esperança iluminando seus olhos cansados. Monte Moro Novo. Nunca pensei em deixar Lisboa, mas talvez seja o que precisamos. Nos dias que se seguiram, o plano ganhou forma. Entre os preparativos para a mudança, os encontros tornaram-se mais frequentes e intensos. A paixão que antes se escondia encontrou espaço para crescer, mesmo que a sombra do passado permanecesse. Numa dessas noites, enquanto a luz amarelada dos candeeiros iluminava a cozinha do restaurante fechado, Henrique e Marta se entregaram novamente ao desejo, cada toque uma promessa de um futuro incerto, mas vivido com intensidade. Porém, o destino reservava mais surpresas. Uma manhã, ao abrir o jornal local, Henrique viu uma manchete que o fez congelar. Empresário local envolvido em escândalo familiar. A notícia, embora vaga, insinuava um caso que poderia revelar segredos perigosos. As dúvidas começaram a corroer a confiança. Quem teria denunciado? Seria alguém da família? Ou um vizinho com olhos atentos demais? Marta, ao saber, ficou pálida. Henrique, temos que ser cuidadosos. Monte Moro Novo pode ser nosso refúgio, mas se o passado nos alcançar, tudo pode desmoronar. As noites passaram a ser marcadas por olhares apreensivos e conversas sussurradas. A sensação de perseguição crescia, e o amor que antes era um refúgio começava a se tornar uma prisão. Num fim de tarde,
enquanto caminhavam pela praça principal da vila, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Dona Antônia, com o rosto sério e os olhos carregados de uma mistura de tristeza e determinação. Vocês acharam que poderiam fugir? Disse ela, a voz firme ecoando na praça silenciosa. Henrique e Marta trocaram um olhar desesperado. O confronto era inevitável. Mãe, não compreendes, tentou explicar Henrique, mas a mulher levantou a mão, interrompendo. Eu compreendo mais do que imaginam. Mas também sei que há limites que não podemos ultrapassar, por respeito a todos nós. A tensão aumentou, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer palavra. Naquele momento, Henrique percebeu que, por mais que tentassem, o passado os perseguiria até o fim. E que o verdadeiro desafio não era fugir, mas enfrentar as consequências de um amor que desafiava as convenções. Enquanto a noite caía sobre Monte Moro Novo, uma tempestade se formava no horizonte, prometendo revelar segredos enterrados e decisões que mudariam suas vidas para sempre. Continua. O céu de Monte Moro Novo escurecia rapidamente, e as primeiras gotas de chuva começavam a tamborilar sobre as pedras da praça principal. Henrique sentiu o peso das palavras de Dona Antônia como uma tempestade prestes a desabar, e o olhar firme da mulher parecia cortar a alma, revelando uma tristeza profunda que ia além da reprovação. Marta apertou a mão de Henrique, buscando força naquele instante de vulnerabilidade. Os dois sabiam que a chegada inesperada da sogra não era apenas um encontro casual, mas o início de um capítulo decisivo em suas vidas. Dona Antônia, por favor, implorou Henrique, a voz embargada. Queremos recomeçar, deixar o passado para trás. Eu entendo, respondeu ela, a voz mais suave agora, mas há coisas que não se podem simplesmente apagar. Vocês precisam encarar o que fizeram e decidir o que realmente querem para o futuro. O trio se abrigou sob a marquise de um café próximo, enquanto a chuva intensificava, criando uma cortina prateada que parecia isolar o mundo ao redor. Dona Antônia falou então sobre os medos, as dores e o desejo de proteger a família, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Henrique e Marta ouviram em silêncio, a consciência pesada, mas também com a sensação de que, talvez, aquela conversa fosse a chance de encontrar um caminho verdadeiro. Nas semanas seguintes, o ambiente em Monte Moro Novo mudou. O casal tentou viver normalmente, mas as palavras de Dona Antônia ecoavam em suas mentes. A vila, com suas ruas tranquilas e o calor das pessoas simples, parecia acolhedora, mas o peso dos segredos afastava do sonho de paz. Uma tarde, enquanto Henrique organizava os ingredientes para o restaurante que planejava abrir no centro da vila, recebeu a visita inesperada de Joaquim, um velho amigo de Lisboa que conhecia toda a história da sua família. Ouvi dizer que estás aqui, disse Joaquim, com um sorriso irônico. E que as coisas não andam fáceis. Henrique franziu o senho, desconfiado. De onde você sabe disso? Ah, as notícias correm rápido, especialmente quando tem um tempero de escândalo, respondeu Joaquim, jogando uma piada para aliviar o clima. Quem diria que o Henrique, o rei do frango frito, ia se meter numa novela dessas? Henrique forçou um sorriso, mas a tensão permanecia. Joaquim, não é hora para brincadeiras. Preciso saber o que está acontecendo. Tem gente aqui falando demais? O amigo deu de ombros. Nada muito grave, mas se não tomar cuidado, a vila pode ficar pequena para vocês dois. O povo adora um segredo suculento. Aquela conversa foi um alerta. Henrique percebeu que o passado não era apenas uma sombra, mas uma presença constante, capaz de minar seus planos. Naquela noite, enquanto Marta preparava um jantar simples com ingredientes locais, Henrique decidiu abrir seu coração. Marta, talvez seja hora de pensarmos em algo diferente. Não podemos viver fugindo, mas também não podemos ignorar os riscos. Ela sentiu, com os olhos marejados. Eu sei, Henrique. Mas onde encontrar paz quando o mundo parece conspirar contra nós? O silêncio se instalou, preenchendo a pequena casa com uma melancolia que só quem ama em segredo conhece. Dias depois, durante uma festa tradicional da vila, com música ao vivo e as luzes coloridas iluminando as ruas, Henrique e Marta tentaram se misturar à multidão, buscando um instante de normalidade. Enquanto dançavam lentamente, sentindo o calor dos corpos e a música embalando os corações, uma sombra se aproximou. Era Dona Antônia, que os observava com um sorriso triste. Vocês têm coragem, disse ela, voz baixa. Mas lembrem-se, coragem também é saber quando recuar. Henrique e Marta trocaram olhares, e naquele instante compreenderam que o verdadeiro desafio não era o que os outros pensavam, mas o que eles sentiam por dentro. Quando a festa terminou, sob o céu estrelado do Alentejo, o casal caminhou pelas ruas desertas, mãos entrelaçadas, prontos para enfrentar o que viesse. Juntos. Mas o destino, sempre imprevisível, guardava uma última surpresa. Uma notícia chegou à vila, abalando as estruturas frágeis que construíram. Uma investigação sobre a origem do dinheiro usado para abrir o restaurante de Henrique estava em curso, levantando suspeitas sobre empréstimos e dívidas antigas. Henrique sentiu o chão fugir sob seus pés.
O passado, mais uma vez, batia à porta, ameaçando destruir tudo. Marta apertou sua mão com força, sussurrando: não importa o que aconteça, estaremos juntos. Isso é o que importa. Mas a pergunta que pairava no ar, pesada e silenciosa, era: até onde eles estariam dispostos a ir para proteger esse amor proibido? E enquanto as luzes da vila se apagavam, uma sombra misteriosa observava, pronta para revelar segredos que poderiam mudar o destino de todos. Continua. As noites no Alentejo tornaram-se mais longas e carregadas de tensão para Henrique e Marta. A serenidade da vila, com seu céu estrelado e o silêncio dos campos, contrastava com a tempestade que ameaçava seu futuro. A investigação sobre os empréstimos antigos que Henrique havia contraído para manter o restaurante aberto trouxe à tona fantasmas do passado que ele preferia esquecer. No final de tarde quente, enquanto o sol se punha atrás das colinas douradas, Henrique recebeu uma visita inesperada no pequeno restaurante que começava a ganhar fama na região. À porta, estava Luiz, um inspetor da autoridade tributária, com documentos em mãos e um olhar sério. Senhor Henrique, precisamos conversar sobre algumas inconsistências nas declarações fiscais da sua empresa, disse ele, entrando sem esperar convite. Henrique sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Claro, senhor Luiz. Podemos falar aqui mesmo. Enquanto a conversa avançava, Marta observava de longe, preocupada. A sensação de que estavam sendo observados não os abandonava, e a sombra do escândalo parecia crescer a cada instante. No dia seguinte, rumores começaram a circular pela vila. O que antes era um sussurro entre vizinhos tornou-se assunto nas mesas dos cafés e nas conversas nas feiras locais. Pessoas que antes os recebiam com simpatia agora lançavam olhares desconfiados e cochichos. Numa noite particularmente fria, enquanto fechavam o restaurante, Marta olhou para Henrique e disse: Henrique, sinto que estamos presos numa teia que não conseguimos escapar. Ele assentiu, sentindo o peso das palavras. Talvez seja a hora de tomar uma decisão definitiva. Foi então que, numa reviravolta inesperada, receberam uma carta anônima. O bilhete, escrito com caligrafia apressada, dizia: vocês não podem fugir do passado. Ele está mais perto do que imaginam. Cuidado com quem confiam. Medo tomou conta do casal. Quem estaria por trás daquela ameaça? Um inimigo antigo? Alguém da vila? Ou talvez alguém de Lisboa, determinado a separar aquilo que o destino havia unido? Henrique e Marta decidiram que precisavam agir. Com a ajuda de Luiz, o inspetor, começaram a investigar as origens das denúncias e as pessoas que poderiam estar interessadas em destruí-los. Enquanto isso, a relação entre eles se fortaleceu, alimentada pela necessidade de proteção mútua e pelo amor que, apesar de todas as adversidades, continuava a crescer. Numa noite chuvosa, enquanto discutiam seus próximos passos, ouviram um barulho na porta dos fundos do restaurante. Corações acelerados, olharam pela janela e viram uma figura encapuzada desaparecendo nas sombras. Estamos sendo vigiados, murmurou Marta, a voz trêmula. Henrique apertou sua mão. Não vamos deixar que isso nos destrua. Mas a sensação de perigo iminente só aumentava. O que começou como um amor proibido agora se transformava numa luta pela sobrevivência. E enquanto a tempestade lá fora rugia, uma certeza pairava no ar. O próximo capítulo dessa história traria revelações que poderiam abalar não só suas vidas, mas toda a vila de Montemoro Novo. Continua.